Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, dê aquele like, enfim, faça um comentário, deixe a sua pergunta para que nós possamos engrandecer esse trabalho que tem por objetivo a democratização do ensino da geografia. Dando continuidade ao nosso trabalho, no nosso encontro de hoje, falaremos sobre a vegetação litorânea. Logicamente que não é preciso um mapa para identificarmos a localização da vegetação litorânea. Logicamente que a mesma se encontra no litoral e é representada pela vegetação de praia, dunas, restingas e também a vegetação de mangue. Então, moçada, aqui nós temos uma imagem de uma zona costeira florida e essa flor é do jundu, que é uma planta rasteira que se desenvolve em zonas litorâneas. Muito bonita na época em que há o seu florescimento. Aqui nós temos uma outra imagem da vegetação litorânea. Nesse caso aqui é a vegetação típica das praias e dunas. Essa vegetação de praias, dunas e também restingas, ela é composta por plantas halófilas, que são aquelas que se adaptam a solos salinos. É uma vegetação de baixo porte, constituída por ervas, gramíneas, bromeliáceas, cactáceas e pequenos arbustos. É uma vegetação que, em termos econômicos, não é tão importante assim, mas vale a pena ressaltar que faz parte do ecossistema costeiro e, em razão disso, é preciso preservarmos determinadas áreas cobertas por esse tipo de vegetação, sobretudo aquelas áreas de dunas, porque essa vegetação fixa areia, evitando dessa forma a movimentação das dunas. E também é preciso preservar essa vegetação em áreas de restingas, razões pelas quais essas áreas são APPs, áreas de preservação permanente. Não podem ter a sua cobertura vegetal destruída. Temos aqui a vegetação de mangue. Nesse caso é preciso um mapa, porque o mangue não é encontrado em todo o litoral brasileiro. Na verdade, numa boa parte do litoral brasileiro, de Santa Catarina até o Amapá, não em toda essa extensão, porque aqui no mapa, essa faixa verde é contínua. Não é em toda a extensão que você vai ter a vegetação de mangue, mas a localização dessa vegetação está exatamente nessa faixa verde que margeia o litoral brasileiro de Santa Catarina ao Amapá. A vegetação de mangue, na verdade, ela se desenvolve nas costas baixas e lamacentas do litoral, podendo adentrar no interior do território brasileiro, acompanhando as margens de determinados rios. Por exemplo, lá na Amazônia, tem área de mangue que se encontra a 30, 40 quilômetros do litoral, margeando os rios e também os igarapés existentes no litoral setentrional brasileiro.
Os mangues, portanto, formam uma vegetação arbórea, vamos ver aqui, uma vegetação arbórea cuja altura varia conforme o trecho do litoral. Normalmente se diz que o mangue é composto por árvores de baixo porte. Não é bem assim. É aquilo que eu disse, depende do trecho do litoral. Se nós estivermos numa área de mangue do Maranhão para Amapá, ali você encontra árvores que chegam a medir 30 metros de altura. Agora, se você estiver numa área de mangue aqui, da região sudeste ou da região sul do Brasil, você vai ter árvores que medem 5, 6, 7, 8, 9 metros de altura. Então, o porte do mangue depende do tipo de mangue e das suas características gerais. Os mangues em si formam uma vegetação homogênea. Isso quer dizer que existem poucas espécies de árvores na composição dos mangues. Na verdade, aqui no Brasil, nós temos 3 tipos de mangues. Os mangues também constituem uma vegetação halófila, portanto, adaptada a solos salinos. Essa vegetação, ela possui plantas pneumatóforas. Plantas pneumatóforas são aquelas que apresentam raízes aéreas. Aqui vocês podem observar esse emaranhado de raízes. E aqui eu vou mostrar as raízes pneumatóforas. Essas raízes absorvem o oxigênio da atmosfera. Por que isso? Porque os solos em áreas de mangue são lodosos, lamacentos, com baixo teor de oxigênio. E por essa razão, as raízes das árvores que penetram no solo, elas se voltam para a superfície. Durante a maré baixa, é possível você ver essas pontas de raízes 1 metro ou até um pouco mais acima do nível do solo. É uma adaptação dessas árvores para poder sobreviver ao litoral lamacento que sofre as influências das marés, uma vez que essas raízes ficam cobertas durante as marés altas. Os manguezais, eles são de grande importância em vários aspectos. Em primeiro lugar, são considerados os berçários naturais para inúmeras espécies de peixes, crustáceos, aves marinhas, répteis, alguns tipos de mamíferos, enfim. Então, a cadeia alimentar existente numa área de mangue é muito rica. Muitos peixes procuram os mangues para desovarem porque as águas dos mangues são ricas em plâncton, alimentos para esses peixes. E o emaranhado de raízes que as árvores dos mangues possuem, de certa forma, confere a essas espécies proteção, ou seja, maior proteção contra a ação dos predadores. Por esse motivo, os mangues são considerados áreas de preservação ambiental, sendo de grande importância para a manutenção do potencial pesqueiro nas zonas costeiras, de onde várias famílias que pertencem a colônias de pescadores retiram os seus sustentos. A biodiversidade do mangue, portanto, é grande, apesar da vegetação ser homogênea, mas a biodiversidade do reino animal
é relativamente grande. Os mangues são considerados os filtros dos oceanos. Isso porque eles retêm boa parte das impurezas que os rios trazem para o litoral. Inclusive, o próprio caranguejo, que é um animal que habita essa área de mangue, é considerado o lixeiro do mangue, porque o caranguejo ajuda a limpar o mangue. Não do lixo produzido pelo homem, mas limpar o mangue através da alimentação de folhas e também alguns animais mortos que habitam essa zona de mangue e até mesmo, capturando animais vivos. Os mangues protegem ainda o litoral da erosão costeira, porque os mangues atenuam a força das ondas, a ação das correntes marinhas, reduzindo dessa forma a erosão costeira. Esses são os principais motivos que levam à necessidade de preservar as áreas de mangues remanescentes em nosso país. Mas não pensem vocês que os manguezais estão protegidos, porque grandes extensões de mangues no litoral brasileiro já desapareceram. Isto por quê? Por vários fatores combinados. Vamos ver aqui, ó. Antes de nós vermos os fatores responsáveis pela destruição dos mangues, os 3 tipos de mangues existentes no Brasil são o mangue vermelho. Se vocês observarem bem esse emaranhado de raízes, perceberão que essas raízes são grosseiramente avermelhadas, daí o termo mangue vermelho. O mangue branco, ele é mais claro, as raízes, o próprio tronco é bem mais clarinho, daí o termo mangue branco. E o mangue preto, que também é chamado de mangue siriúba, ele tem as raízes escuras. Esses são os 3 tipos de mangues existentes em nosso país. Aqui nós temos os grandes problemas enfrentados pelos mangues no Brasil. A questão da poluição. Aqui nós temos lixo plástico na área de mangue, até sobressaindo aqui um caranguejo. Aqui. Olha o caranguejo aqui. Então, esses mangues que se encontram na zona costeira, principalmente próximos aos grandes centros urbanos industriais, vêm sofrendo com o lixo doméstico que é levado pelos rios e o mar vai depositando na zona costeira. E é preciso fazer a coleta, a retirada desse lixo, porque a poluição é um dos fatores responsáveis pela morte dos mangues, principalmente os metais pesados derivados dos efluentes industriais que são lançados nos rios que desaguam em áreas litorâneas onde ainda existem manguezais. Um outro problema enfrentado pelos manguezais é o desmatamento. A retirada da lenha das árvores. Essa lenha é utilizada na conversão para o carvão vegetal. Essa lenha alimenta olarias onde se produz cerâmica, tijolo, telha, por aí vai. Alimenta fornos de padaria, fornos de pizzaria. E muitas vezes a lenha que alimenta essas atividades econômicas provém da extração ilegal das áreas cobertas por mangues, que infelizmente a fiscalização é ineficiente e os manguezais continuam sendo agredidos em vários pontos do litoral brasileiro. Aqui nós temos, lá em São Paulo, uma área de mangue desmatada, provavelmente aí
para a comercialização da lenha. Nós temos também a expansão urbana. Eu estou mostrando aqui a imagem da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu tenho 62 anos de idade. Quando era rapaz e era baloeiro, hoje não sou mais, há mais de 40 anos que eu não faço balão, por causa do risco que essa atividade impõe a nível de incêndios, enfim. Então, nós tínhamos uma equipe de baloeiros que vínhamos aqui na Barra da Tijuca apanhar balão. Essa área aqui toda, na década de 70, ou quase toda, era mangue. Aqui nós temos o complexo de lagoas da Barra da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá. Isso aqui tudo era área de mangue. Hoje você tem umas manchas remanescentes de mangue no entorno dessas lagoas. E lá na reserva do Recreio ainda tem uma área relativamente preservada. Então, na medida em que a especulação imobiliária avançou pela Barra da Tijuca e foram lançados aqui vários empreendimentos imobiliários, essa área de mangue foi sendo destruída para dar lugar aos lançamentos de condomínios residenciais e aos empreendimentos comerciais e também shopping center, prédios administrativos, enfim. E a zona oeste do Rio de Janeiro, nesse trecho aqui, se valorizou muito e hoje concentra uma parte significativa da população de maior poder aquisitivo residente no Rio de Janeiro. Assim como no Rio de Janeiro, em outras tantas cidades litorâneas, esse processo se repetiu de Santa Catarina até o norte do Brasil. No norte do Brasil, do Maranhão até o Amapá, nós temos a área de mangue mais preservada do país. Do Piauí para baixo, boa parte dos manguezais desapareceram. Então, moçada, lembrando que os mangues são de suma importância para a preservação do ecossistema costeiro, razão pela qual o Código Florestal Brasileiro considera áreas de mangue como áreas de proteção ambiental, que só podem ser desmatadas a partir da autorização prévia dos órgãos competentes. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, fortaleça o canal Geogênio, porque o canal Geogênio tem um único objetivo: levar aos alunos que gostam de estudar o conhecimento para que eles possam passar nos concursos. Moçada, fiquem com Deus. Um forte abraço e um beijão no coração. Eu fui, mas eu volto. Fui!